E existe sim um processo de seleção natural. Existe. O que não existe, aí nós vamos divergir, é a capacidade desse processo de gerar ganho de complexidade. Então, a capacidade do processo de gerar ganho de complexidade é que não se demonstra. Se você tiver uma colônia de bactérias, por exemplo, você colocar um antibiótico, aquelas que sobrevivem ao antibiótico vão se reproduzir, no final você terá bactérias diferentes, mas serão ainda bactérias. Olá, eu sou Sandro Vasconcelos, budista de longa data, sou também formado em Física e Filosofia. Nos últimos dias, no debate do pastor Tasso Licurgo com o chileno, ele falou algumas coisas sobre a evolução que não são corretas. Primeiro, ele disse que não há evolução no sentido de um ser se transformar em outro. Então ele disse que uma bactéria, por mais que passe por processos de seleção natural, por exemplo, com antibióticos ou coisas assim, ela sempre será a mesma bactéria e nunca vai ter um ganho de complexidade. Outra coisa falaciosa que ele disse é que também não há evolução no cosmos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que ele está errado nesses dois pontos. Existem muitos casos que eu posso citar aqui que demonstram, evidências históricas, arqueológicas e científicas do que a fala do pastor Tasso está equivocada. Mas eu separei aqui alguns pontos bem interessantes para a gente discutir. Primeiro, o caso da bactéria E. coli. Então, desde 1988, o cientista Richard Lenski foi observando mais de 30 mil gerações dessa bactéria E. coli e foi descoberto, depois dessas 30 mil gerações, que alguns grupos de bactérias desenvolveram uma capacidade diferente, evolutiva, diferente, de sintetizar, ou capacidade de usar citrato como fonte de carbono, mesmo com oxigênio, que essas bactérias nas primeiras gerações não faziam. Então a bactéria evoluiu, antes ela só conseguia usar como fonte de carbono a glicose, e começou a aparecer uma nova série, uma nova geração de bactérias dessa E. coli que desenvolveu uma capacidade de então gerar, usar o citrato como fonte de carbono mesmo na presença de oxigênio, que ela não fazia antes. Então esse grupo de bactérias ganhou um aumento de complexidade, então desmentindo o que o pastor Tasso Licurgo disse. Muitas pessoas confundem a biologia como se a bactéria virasse de um dia para outro um outro ser, um cachorro, por exemplo. Isso não acontece. Então, o que acontece é que são mudanças hereditárias que acontecem ao longo de muitos tempos. Então, pequenas mudanças, como essa que foi vista nas colônias de bactérias E. coli, vão acontecendo, os indivíduos vão ganhando cada vez mais complexidade até se tornarem praticamente um outro organismo completamente diferente daquele primeiro organismo primitivo. Mas é claro, isso ao longo de muito, muito tempo, milhões de anos. Não é igual um Pokémon, que se transforma de uma forma em outra instantaneamente. Então, aqui nós concluímos aqui que a bactéria evoluiu para uma nova função e um novo metabolismo. Outra evidência da evolução da vida que também eu selecionei aqui é o caso Tiktaalik, que é um fóssil, que eu vou colocar a imagem para vocês aí na tela, que ele tem nadadeiras, cotovelo e pescoço. Então nós temos aí um fóssil que retrata exatamente a transição entre o peixe e o anfíbio. Então o Tiktaalik seria um elo entre a água e a terra, demonstrando assim, evidenciando a evolução de uma espécie em outra, uma espécie ganhando complexidade, desmentindo mais uma vez a falácia do pastor Tasso Licurgo. E por último, eu queria falar também sobre a evolução do cosmos. Ele negou nesse debate que há evolução do cosmos também, tá? Então nós sabemos que as estrelas, por exemplo, elas nascem, crescem, morrem e se transformam. Isso demonstra que há uma evolução, uma transformação no universo, tá? As galáxias colidem, se fundem, mudam de forma. O universo não é estático, ele evolui.
Nós sabemos também que os primeiros elementos do universo só eram hidrogênio e hélio, e com os tempos, com os milhões e bilhões de anos, né, estrelas foram se transformando e forjando outros elementos, como oxigênio, carbono, ferro, né, e sem essas transformações nós tampouco existiríamos. E existe também um tipo de seleção natural no universo, estrelas que estão, por exemplo, como o chileno disse, próximas a buracos negros, né, são prejudicadas de se transformarem com mais espontaneidade naturalmente, são prejudicadas na sua transformação. Estrelas que estiverem em pontos mais propícios para se desenvolverem vão se desenvolver com mais rapidez, naturalidade, espontaneidade. Então nós vemos também que há um tipo de seleção natural até mesmo no cosmos. Então nós podemos dizer que a evolução não é somente uma evolução de Darwin biológica, existe também, né, a ideia de que todo e qualquer ente, né, que mude, se transforme, que se torne mais complexo ao longo do tempo, nós podemos, né, também classificá-los, elencá-los como parte de um processo evolutivo. Na vida aqui na Terra nós chamamos isso de seleção natural, mas no cosmos, né, isso pode ser a gravidade, fusão nuclear, instabilidade gravitacional, né? Mas o princípio é o mesmo, que nada permanece como está, tudo está em constante devir. Então, para encerrar, nós percebemos que a ciência não depende de nossa crença para ser verdade. Então, a gente não pode, né, negar a evolução do universo ou tentar fazer com que a ciência se encaixe na nossa crença. Ao contrário, é a investigação da realidade que vai ampliar o nosso conhecimento e desmistificar esse fundamentalismo religioso, fazendo com que as nossas mentes se ampliem para a verdade como ela é. A beleza da realidade é justamente essa, ela muda, se transforma. Quer continuar recebendo conteúdos úteis como esse no seu celular e no seu PC? Então se inscrevam nesse canal. Deixe também um like para dar uma força pra gente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!